Fala galera, vamos fazer essa prova do Enem PPL. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz porque esse ano eu decidi, vamos dizer assim, né, trabalhar aqui no YouTube com uma certa constância. Então a ideia é que a gente grave vídeos e que vocês recebam vídeos toda quinta-feira. Então toda quinta-feira vai ter vídeo novo aqui no canal. E de acordo com o retorno, eu posso ver se eu consigo botar mais outro dia para vídeos aqui no canal também, tá? Mas obrigado por vocês estarem aí e vamos fazer o Enem PPL 2025, ok? Para quem não me conhece, eu sou Jones, sou professor de Biologia, trabalho no curso FP Online, o curso que mais aprova no Brasil, e sempre tem descontos incríveis para você estar estudando conosco, beleza? Mas aqui vai ser um canal onde você vai poder conhecer meu trabalho, tá? E você criar algo a mais, a gente vai estar lá para te receber. Vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: Enem PPL. As piscinas naturais, desenhadas por recifes de corais, são um dos principais atrativos da praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Para preservar essa beleza natural, pesquisadores e voluntários se uniram e utilizam tecnologias como impressoras 3D nessa região. Os corais não são rochas, mas sim seres vivos que formam colônia. Isso aqui é legal. Os corais não são rochas, mas sim seres vivos que formam colônias. Os corais fazem parte de um grupo de animal chamado de quinidário, né? Então os corais fazem parte do grupo dos quinidários, feito a água viva, a anêmona do mar. A gente tem estimativas que variam de 30% a 80% da redução da cobertura de coral nos recifes brasileiros, de acordo com o local, apontou uma professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, por sinal, onde eu me formei. Na biofábrica de corais, os pesquisadores utilizam impressoras 3D para produzir os berços, que são as estruturas em que são colocados os fragmentos de corais, para que cresçam. Cada berço é diferente e adequado para uma espécie de coral. Alguns são feitos de canos de PVC e viram verdadeiros berçários, que vão para as piscinas naturais protegidas da correnteza das embarcações e dos turistas. A velocidade de destruição dos corais ainda é maior do que o esforço para recuperá-los, segundo os especialistas. Mas a nova tecnologia mostra que a ciência pode ajudar a salvar várias espécies ameaçadas. Segundo esse texto, o uso da impressora 3D. Isso aqui é bem interessante, né? O uso da impressora 3D contribui para criação de piscinas naturais, reconstrução do recife de coral, geração de novas espécies de coral, adesão de voluntários a um projeto ambiental, contenção de correntezas nos recifes de corais. Essa questão, galera, eu vou chamar ela puramente de questão interpretativa. Então vamos colocar a letra I aqui. E é o tipo de questão que você vai ter um alto TRI. Por quê? Porque ela é uma questão simples. Porque ele diz no texto, né, que as colônias servem de abrigo. Então, se elas servem de abrigo, eu quero promover a reconstrução desses abrigos, que bate com a letra B. Então, no texto, eu tenho tanto essa parte, né, falando, e em cima, né, para preservar essa beleza natural, aí ele coloca as piscinas desenhadas por recifes corais, são o principal atrativo, né, e pesquisadores voluntários se uniram para utilizar a tecnologia 3D nessa missão. E aí ele fala, né, que está tendo essa degradação, e embaixo ele coloca: na biofábrica de corais, os pesquisadores utilizam 3D para produzir os berços, que são as estruturas do qual são colocados os fragmentos para que eles cresçam. Cada berço é diferente e adequado para uma espécie de coral, né? Então, dentro desse contexto, eu vejo que é uma questão relativamente bem simples, né? Porque ela trabalha com apenas interpretação, ok? Então, vamos continuar. Questão número 2. Eu vou tentar sempre... Sim, vocês estão vendo aqui que eu estou meio trêmulo, mas é porque eu estou sem chroma key, mas eu queria fazer... Peguei um lençol velho ali
Eu tentei, mas o importante é que vocês estão recebendo isso aqui. Depois eu dou uma melhoradinha, tá? A coisa vai melhorando, tá bom? Mas prestem atenção na resolução, deixe seu comentário, deixe seu like, que é importante. A ficha, vocês vão ter acesso a ela lá no meu Instagram. Então, na bio do meu Instagram, vai ter lá pasta AMED, Aprofundamento para a Medicina gratuito. E lá vocês vão ter acesso a uma pasta Desafios. E aí vocês vão ter essa ficha lá para vocês, beleza? Já gabaritada, e você pode acompanhar a resolução aqui, tá bom? Enem PPL. Considere a tirinha. Logo após as núpcias, a viúva negra come o marido. E aí tem uma outra figura dizendo assim, cadê o time dos casados? Só tem um time dos solteiros, os casados já eram, né? Aí diz assim, qual tipo de interação ecológica que ocorre nessa espécie explicaria a ausência do time dos casados. Vê, galera, nós temos aqui nessa figura dois indivíduos de espécies idênticas. Eles são da mesma espécie. Então, como são da mesma espécie, eu não posso chamar de predação. Nós vamos chamar de canibalismo. Canibalismo, né? Então, eu tenho aí um se alimentando do outro. Então, isso aí é um processo canibal. E aí, quando eu venho aqui para cima, eu tenho a letra B trazendo essa referência. Questão simples, tá? Então, eu tenho uma questão simples, eu tenho uma questão de relações ecológicas e tenho uma questão que também teria um alto TRI. Tá? Por que, Jones? Porque é uma questão simples, tá? É uma questão que vocês seriam obrigados, né, a acertar. Uma outra coisa também que é bacana falar nesse contexto, eu estou um pouquinho com alergia, mas vamos em frente, é o seguinte, aqui nós temos um conceito bem interessante. A morte do marido, ela é importante para a manutenção dos ovos da fêmea. Então, o desenvolvimento dos ovos depende da morte, ou seja, que a fêmea se alimente do macho. Então, esse processo, ele é reconhecido, sim, diga-se de passagem, como um sucesso reprodutivo. Então, tome cuidado, porque muitas vezes o aluno acha que isso aqui é prejudicial. Não, isso aqui representa o sucesso reprodutivo da espécie. Entende? Ele tem que servir de alimento para a fêmea, tá? Então, que isso fique bem claro aí. Questão número 3. Um fragmento de cartaz possui os seguintes dizeres. Contribui para diminuir a poluição do solo, da água e do ar. Melhora a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população. Prolonga a vida útil de aterros sanitários. Isso já me chama bem muita atenção. Tá? Gera empregos para a população. Contribui para a valorização da limpeza pública e para a formação da consciência ecológica. Esse cartaz, ele trata de quê? Se eu estou falando da vida útil do aterro sanitário, então eu tenho que lembrar que aterro sanitário trabalha com o quê, galera? Com lixo. Então, se trabalha com lixo, eu estou falando da coleta desse lixo. E aí, por exemplo, ele bota transporte coletivo, consumo de eletricidade, troca de sacola plástica por sacola retornável, substituição de eletrodoméstico. Perceba que essas letras, elas não se encaixam com essa alternativa. Entendeu? Então, como ela não se encaixa com essa alternativa, só ficamos com a letra A. Descarte seletivo de resíduos sólidos para serem reciclados. Está aqui uma outra questão que você também não poderia errar, uma questão de interpretação que também teria um alto TRI. Ok? Vocês vão sentir que essa prova do Enem PPL, eu vou tentar fazer sempre os comentários no final.
Mas vocês já estão sentindo que ela foi uma prova bem interpretativa, já nesse começo, né? Mas deixa aqui o teu comentário, o que é que tu achou dessa prova, né? E o que é que você entendeu, qual seria a tua maior dificuldade aí. Vamos bater um papo sobre isso aqui no bate-papo do YouTube, tá bom? Vamos lá, galera, vamos continuar. A invasão de javalis está causando prejuízos para agricultores e ameaça também a suinocultura. Atualmente, o javali é o único animal cujo abate em ambientes naturais é permitido. Isso aqui já me chama a atenção. Atualmente, o javali é o único animal cujo abate em ambientes naturais é permitido no país. Um bando de javalis pode destruir uma lavoura de milho em poucos dias. Além do milho, eles consomem também a soja, mas apenas nos estágios iniciais da produção, quando o animal se interessa pelo adubo e pelas sementes. Quando estão nas florestas, os javalis configuram um risco ambiental porque se alimentam de espécies nativas ameaçadas de extinção. Além disso, eles carregam vírus, como o da febre aftosa e o da doença de Algesky, que atinge animais de criação como porcos, bois e cabras. Nesse contexto, a medida que pode ser adotada pelas comunidades locais para controlar a população da espécie invasora, isso aqui é ótimo, né? A medida que pode ser adotada, ele falou aqui em cima, né? É o animal que é permitido a caça, o abate é permitido. Ele comentou sobre isso, né? Aí ele diz assim, ó, vê, nesse contexto, a medida que pode ser adotada pelas comunidades locais para controlar a população de espécies invasoras, sem interferir na dinâmica do ambiente, vamos lá, caça excepcional dos indivíduos invasores, aplicação de veneno, implantação de pecuária intensiva de porcos, substituição dos milharais por outras culturas, plantio de eucalipto no lugar de espécies nativas. Veja, eu tenho uma espécie invasora, a gente chama de espécie exótica. O que é que tem que ser feito com essa espécie exótica? É eliminar. Como é que se elimina? Fazendo a caça. E Jones? Porque como não é uma espécie natural daquele ambiente, ela tem que ser eliminada. Porque, veja, galera, preste atenção. Na ecologia, você tem que pensar assim, tá? Preste atenção nesse raciocínio, que é um raciocínio bem interessante. Se eu tenho um ambiente em equilíbrio, então imagine que esse retângulo é um ambiente em equilíbrio, beleza? Então, se eu tenho um ambiente em equilíbrio e eu tenho uma espécie X, vamos dizer que aqui eu tenho indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3. Eu não posso achar que essa espécie X vai entrar e ela vai somar aos 3. Não. Porque o ambiente já não estava em equilíbrio. O ambiente em equilíbrio, o potencial desse ambiente, ele já é distribuído para todo mundo que já está lá. Então, a espécie invasora, que nós vamos chamar de espécie exótica, ela vai ter que eliminar alguém deste ambiente para poder ocupar o seu lugar. Por isso que no texto ele fala da destruição de espécies endêmicas. Então, nesse sentido, esse ser vivo ele tem que ser eliminado. Por isso que você vai marcar a letra A. Beleza? Então, essa questão, ela é uma questão de ecologia, espécies exóticas, tá? Já achei uma questão mais interessante. Não acho que ela teria um TRI tão alto, porque muita gente não iria marcar essa alternativa. Será que você iria marcar? Coloca aqui nos comentários, tá? Vamos lá, galera. Enem PPL. O efeito do escurecimento observado em uma salada de frutas, à base de banana, maçã e outras frutas, consiste na reação catalisada por enzimas, que oxidam compostos fenólicos em pH próximos da neutralidade. Esse efeito é geralmente minimizado pela adição. Eu gosto muito disso porque, assim,
o efeito do escurecimento que você vê na salada, ou na maçã, por exemplo, você foi lá, abriu a maçã, passou um tempo, ela escurece. Isso é um processo de oxidação. E aí, se eu quero evitar a oxidação, eu tenho que usar antioxidantes. E aí essa questão ela tem tanto um pouquinho de química quanto um pouquinho de biologia, porque se você lembrar de antioxidante, um dos principais antioxidantes é a vitamina C. E onde é que eu acharia a vitamina C? No suco de limão. Vê que coisa legal. Então eu poderia fazer essa questão com uma visão química, posso, mas também posso fazer com uma visão biológica. Então eu ia aonde tem substâncias antioxidantes. No caso, o ácido ascórbico, eu encontraria no suco de limão. Tá? Massa, né? Bem legal essa questão. Beleza? Lembrando, você que está chegando, meu nome é Johnny, sou professor de biologia, obrigado por você estar aqui. Estou reativando o canal devagarinho e toda quinta-feira tem vídeo novo aqui para vocês, tá? Lembrando que essa prova do Enem PPL, eu estou fazendo ela agora. Próxima quinta-feira a gente vai estar liberando aqui a prova do Enem que foi feita na COP30, tá? E a prova veio num nível bem alto. Então seria bacana que você já se inscrevesse, ativasse o sininho, para quando a prova sair você já está pronto para a gente poder resolver junto essa prova. Beleza? É isso aí. Vamos lá, galera. Vamos fazer a sexta questão. A sexta questão diz o seguinte. Eu tenho um dinossauro, né? E esse dinossaurozinho está deixando umas patinhas e tal. E aí no último retângulozinho, ele diz assim, no último quadradinho, né? São vocês que fazem os paleontólogos gostarem mais da lama que eu piso do que de mim. Aí ele faz, ciumento, somos os indicadores da existência de petróleo. Aí ele diz o seguinte, a tirinha sugere o estudo da evolução biológica com base em evidências evolutivas. Aí nós entramos agora numa questão de evolução. Evolução através de evidências evolutivas, que é um subtópico de evolução. E lá nas evidências evolutivas nós temos órgãos homólogos e análogos. Nós temos estruturas vestigiais, nós temos fósseis, vestígios moleculares, semelhanças anatômicas. Lembrando que essas semelhanças anatômicas, elas nada mais são do que homologia e analogia entre os órgãos. Então nós temos duas alternativas que dizem a mesma coisa. Então, teoricamente, você já sabe que isso aqui está errado. Só que qual é o jogo aqui, galera? Qual é o jogo? O jogo aqui é que, por exemplo, as pegadas, o registro estrutural desses seres vivos são dados pelos fósseis, que está sendo reivindicado durante essa tirinha. Essa questão, ela é muito simples, porque ele está falando do registro fóssil. Paleontologia, paleontólogos trabalham com fósseis. Então, na boa, o aluno não precisaria saber conceitualmente cada ponto desse aí, que se estuda esses pontos da evolução. Então essa questão, galera, TRI, assombroso, não poderia perder uma questão dessa. Não se perde uma questão dessa. Massa? Se liguem nisso, tá? Sétima questão. Várias plantas, como as bromélias, orquídeas e cactos, possuem uma adaptação metabólica que envolve o fechamento diurno dos estômatos. Aí agora a gente entra em fisiologia vegetal. Aí o bicho começa a pegar. Fisiologia vegetal. Estômatos. Estômatos são estruturas importantes para a transpiração da planta e trocas gasosas. Ela funciona como uma porta. Uma hora ela pode estar aberta, outra hora ela pode estar fechada. Então, quando ele fala que existe o fechamento diurno dos estômatos, que no caso é de dia, então vamos lá. Só pegando esse conceito.
Durante o dia, eu tenho uma maior iluminação. Então, isso gera mais calor. Então, se gera mais calor, a planta vai transpirar mais. Então, para evitar transpirar e perder água por transpiração, o que é que o vegetal faz? Ele pega os seus estômatos e promove o fechamento. Aí ele coloca, levando à produção de ácidos orgânicos e a descarboxilação que permite a fixação do carbono à noite. Isso aqui é puramente conceitual. Puramente conceitual. Por quê? Porque ele está falando do chamado metabolismo CAN, que é o metabolismo das crasuláceas. É o metabolismo do cacto. Ele está falando do metabolismo do cacto, tá? Então, basicamente, é esse contexto que ele está trazendo aqui para a gente. Beleza? Aí ele diz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte. Cadê aqui? Sétima questão. Aí ele faz assim. Esse processo constitui uma adaptação fisiológica a condições de quê? Vamos lá, vamos pensar logo aqui, bebê. Vamos pensar logo aqui. Veja, se eu estou fechando meu estômago de dia porque tem muito calor e eu estou evapotranspirando muito, então isso é para economia de quê, minha gente? De água. Então esse processo constitui uma adaptação fisiológica a condições de, letra A, alteração de pH, não. Falta de oxigênio, não. Escassez de água. Escassez de água. Então aqui nós temos uma questão de nível mais alto, mas o aluno que de alguma forma viu esse assunto, ele conseguiria chegar lá tranquilamente, tá? Então isso é bacana. Vamos pro próximo, galera. Enem PPL, tá? Oitava questão. A destruição de florestas prejudica o equilíbrio climático e hídrico, podendo levar à extinção de espécies e causar outros efeitos imprevisíveis, como o reaparecimento de patógenos. Vírus que permaneciam latentes nas florestas podem aparecer e causar as viroses do tipo emergentes. Ecologicamente, essa relação desarmônica entre vírus e o homem pode causar enorme prejuízo à saúde humana. Aí ele coloca aqui, o enorme prejuízo ao hospedeiro, que é, né, o ser humano, nesse tipo de virose está associado com o baixa imunidade do hospedeiro, alta capacidade de mutação do vírus, né, pouco tempo de relação entre o vírus e o hospedeiro, acúmulo de substâncias tóxicas nos vírus emergentes, grau elevado de especificidade do vírus do hospedeiro. Muita gente ia pegar essa questão e já ia marcar automaticamente a letra B. Concorda? Automaticamente. Então, automaticamente o cara já ia botar alta capacidade de mutação viral e isso vai causar o prejuízo. Mas tem um detalhezinho aqui. Vê. Vamos tentar pegar um gancho aqui legal, certo? A destruição das florestas prejudica o equilíbrio climático e hídrico, podendo levar à extinção de espécies e causar outros efeitos, como o reaparecimento de patógenos. Vírus que permaneciam latentes nas florestas podem aparecer e causar viroses do tipo emergente. Ecologicamente, essa relação desarmônica entre os vírus e o homem pode causar enorme prejuízo para a saúde humana. Então eu teria aquele vírus lá, né, que estava no estado latente, e a partir de um determinado momento eu tenho esse vírus emergindo. Então o que é que acontece nesse caso? Vamos lá. Imagine uma linha do tempo, certo? Então vamos pegar esse retângulo e vamos colocar uma linha do tempo. Vamos colocar nessa linha do tempo o vírus e vamos colocar o homem. Com o passar do tempo, o vírus vai sofrendo mutações, concordo. Mas o homem, através de suas mutações, suas recombinações, sua seleção natural, vai se adaptando. Não obrigatoriamente, porque é um processo que ocorre ao acaso, mas ele vai se adaptando. Isso tudo ao longo do tempo.
Doenças emergentes são perigosas porque, como elas não convivem com o ser humano de alguma forma, nosso corpo não criou adaptações para elas. Então, nesse caso, eu não posso ficar com a letra B porque eu estou falando de algo que acabou de emergir. Por isso que o gabarito é a letra C. Pouco tempo de relação entre o vírus e o hospedeiro. E esse pouco tempo faz com que a gente não tenha adaptações suficientes para poder lidar com esse tipo de parasitose. Beleza? Então essa questão, ela foi uma questão conteudista, entre aspas, né? Não vou chamar ela tão conteudista, mas teve uma interpretação no nível maior. Eu colocaria ela com TRI mais baixo. Por quê, Jones? Porque muita gente ia marcar a letra B. Simples assim. Ia ter uma galera que ia marcar a letra B. Entendeu? Então, pensando nesse contexto do que a galera ia marcar, aí realmente eu não colocaria não, tá? Ela com um TRI alto não, de jeito nenhum. Beleza? As árvores que crescem mais rápido, questão 9. Um estudo norte-americano revelou que as florestas do hemisfério norte estão crescendo mais rapidamente agora do que ao longo dos últimos 200 anos. Texto 2. A acidez oceânica afeta corais. Recifes de coral não estão conseguindo se fixar no leste do Pacífico tropical devido à maior acidez da água. Qual agente está diretamente associado aos eventos ambientais mencionados? Eu gostei muito dessa questão. Jones, você não gostou muito das outras? Bebê, assim, não. Essa do estômago eu até gostei. Até agora do estômago eu gostei. A do suco, boazinha e tal. Mas, não sei. Achei algumas questões um pouco preguiçosas. Depois eu quero até ouvir a opinião de vocês. A árvore, ela cresce. Aí vamos lá, vamos falar de biologia, vamos falar de metabolismo, vai ser interessante. Como é que uma árvore cresce? A árvore cresce por aumento de tecido, fixação de CO2. O CO2 ele é fixado na forma de carboidratos e esses carboidratos promovem o crescimento da planta. Como é que o pH da água afeta os corais? Ou melhor, como esse pH surgiu? CO2. Porque CO2, quando reage com água, libera H2CO3, que reage liberando HCO3- mais H+. E esse H+ reduz o pH da água. Isso é a acidificação da água do mar. Então, tanto no caso de cima quanto no caso de baixo, o responsável é o CO2. Então, nesse caso, nem é petróleo, nem é agrotóxico, nem é fertilizante, nem é carbonato de cálcio, é dióxido de carbono, que é o CO2. Tá aqui uma questão que o aluno ele tem que fazer a associação de dois conceitos muito fortes que são estudados em sala. Porque esse primeiro conceito aí é praticamente metabolismo vegetal, fotossíntese, histologia, morfologia. Né? Essa visão generalista do aluno em relação à fisiologia vegetal. E isso aqui é visto em poluição. Né? Que essa produção de H+, e detalhes também que são bem interessantes, né? Que são as reações que ocorrem com esses subprodutos com o carbonato de cálcio. Né? Dificultando a fixação dessa estrutura no exoesqueleto dos artrópodes. E no exoesqueleto parcial, por exemplo, de moluscos. Né? Então, bem bacana essa questão número 9. Tá? Jones, TRI baixo. Não é todo mundo que quer fazer essa questão não, tá? Não é mesmo. Tem que ter conteúdo, tem que estudar. Beleza? Questão 10. Em seu metabolismo, as plantas transformam energia luminosa em energia química, presente na matéria orgânica sintetizada. Parte dessa energia ficará disponível aos consumidores primários. Outra parte será destinada a um processo específico do seu próprio metabolismo.
tornando-se indisponível aos herbívoros. Qual é o processo específico que se refere o texto? V. Eu lembro que quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu fiquei assim, eu não gostei muito, porque V, ela pode confundir o aluno. Presta atenção. Em seu metabolismo, as plantas transformam energia luminosa em energia química. Ponto. Presente na matéria orgânica sintetizada. Isso aí é fotossíntese. Certo? Então nós temos aqui um efeito direto da fotossíntese. Primeiro momento. Depois diz o seguinte: parte dessa energia ficará disponível aos consumidores primários. Então nós temos lá o produtor produzindo carboidratos que vão para os consumidores primários, certo? Outra parte será destinada ao processo específico. Sim, parte dessa energia ficará disponível aos consumidores primários. Outra parte será destinada a um processo específico do seu próprio metabolismo. Se o aluno não se ligar nisso aqui, ó, processo específico, ele pode confundir com fotossíntese que está lá em cima, né? E fotossíntese é fixação de carbono, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque o processo específico é esse, ó. Outra parte será destinada a um processo específico do seu próprio metabolismo. Ou seja, imagine que eu tenho uma plantinha aqui. Uma parte ela está usando do que produziu e a outra parte está subindo para o consumidor. Onde é que ela vai usar isso? Na respiração celular, que é para produzir adenosina trifosfato para os seus processos biológicos, que é o que bate com a letra D. Então, se o aluno lê muito rápido, ele pode se perder, principalmente aquele aluno que estudou. Aquele aluno que estudou, né? Ele sabe tanto que ele acaba se perdendo, o que acaba não sendo interessante. Então, nesse sentido, eu colocaria essa questão com um TRI um pouquinho mais baixo. Tinha que ter um pouco mais de atenção para poder chegar nesse raciocínio que eu trouxe aqui para vocês. Beleza? Top, né? Vamos embora. Questão 11. Lembrando, essa prova ela teve quase 25 questões de biologia. Vocês têm noção disso? Quase 25 questões de biologia. Já estou com meia hora de vídeo, né? E a gente está indo para a 11ª questão agora. Beleza? Doideira, né, gente? Doideira. Eu achei uma prova muito mal distribuída. Muito mal distribuída esse NMPPL, tá? Mas, vamos em frente. No processo de mosturação da cerveja, as enzimas presentes no malte degradam o amido antes da etapa da fermentação. A alfa-amilase atua entre 67 graus e 72 graus, degradando o malte em carboidratos de cadeia curta. E a beta-amilase de 55 a 65, degradando-o em carboidratos de cadeia longa. Em uma etapa posterior da fermentação alcoólica, as leveduras utilizam carboidratos de cadeias com até 3 átomos de carbono, preferencialmente. E aí, uma mosturação realizada a 68 graus resultará em um produto final com maior. Essa questão, ela foi uma questão difícil. Porque o aluno, ele tem que ter uma certa intimidade com esse assunto, que é bioenergética. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faria o meu raciocínio na hora da prova, certo? Ele diz assim, ó, no processo de mosturação da cerveja, as enzimas presentes no malte degradam o amido antes da etapa da fermentação. A alfa-amilase atua entre 67 e 72, degradando o malte em carboidratos de cadeia curta. Então imagine que eu tenho o amido e esse amido vai ser quebrado em glicose, que é um carboidrato de cadeia curta, pequeno. E isso ocorre
de 67, entre, né? Ele até bota a palavra entre aqui, 67 e 72 graus, que por sinal é onde o 68 está associado. Não é isso? E é essa glicose que vai entrar no processo de fermentação. É a glicose que vai entrar no processo de fermentação. E aí ele diz o seguinte, ó. Como eu estou produzindo cerveja, a fermentação, ela é alcoólica. Ela é alcoólica. Então, uma mosturação realizada a 68 resultará em um produto final com maior... Qual é o produto final? Jones, é a glicose. Não, meu amor. Não é a glicose. O produto final é o álcool. Porque não é uma fermentação alcoólica, a glicose vai ser fermentada. E aí a tendência é aumentar o teor alcoólico. Percebe? Então essa questão, ela foi muito, mas muito bem feita. Agora, TRI baixo. Concorda, gente? TRI baixo. Galera, vocês conseguiriam fazer essa? Fala aqui pra mim nos comentários, tá? Fala aqui pra mim. Muito boa essa. Muito boa. Muito boa. Tá aí uma questão Enem raiz. O aluno tem o conhecimento e ele aplica o conhecimento nessa prática. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu, particularmente, gostei muito dessa, tá? Vamos lá, galera. Aí tá aqui meio tremido, né? Eu ia dizer tremelido. Mas vamos embora. Vamos sem cortes. Vamos tremido mesmo. O importante é a gente estar aqui trabalhando, construindo isso aqui com vocês. Beleza? Questão 12. Vamos embora. O uso de terapias celulares no tratamento de diabetes mellitus tem crescido nos últimos anos, com destaque inclusive para pesquisas brasileiras. Os critérios de inclusão para a participação de uma dessas pesquisas exigem o diagnóstico precoce da doença em jovens com baixa produção de insulina. Os procedimentos terapêuticos envolvem a coleta de células-tronco do próprio paciente, imunossupressão com quimioterapia e transplante das células, tá? Aí ele diz o seguinte: qual é o risco da utilização desta nova biotecnologia? Ele diz que entre os procedimentos eu tenho a coleta de célula-tronco e tenho imunossupressão. Então, se tem imunossupressão, você vai ter uma baixa da imunidade. Se tem uma baixa da imunidade, isso traz um risco. Para quê? Infecções oportunistas, que é o que bate com a letra D. Né? Então perceba que essa questão ela foi também uma questão puramente interpretativa. Mas foi bem feita. Eu concordo, foi bem feita. Gostosinha de se fazer, né? Jones, eu vejo que as respostas estão no texto. Não, meu amor. Bebê. Oti bebê. B. Entende? A resposta não está no texto. Mas a interpretação é do texto. Então é importante que você entenda qual fragmento vai me ajudar a chegar até lá. Então isso vem com a prática, né? Entendeu? Show de bola? Show de bola? Show de bola. Vamos em frente. Em um experimento, camundongos inalaram resíduos de cádmio, um metal presente no cigarro. Posteriormente, foi verificada uma forte diminuição na fertilidade desses roedores, associadas a uma alteração no funcionamento da cadeia
Adoro isso. Respiratória mitocondrial dos espermatozoides. A cadeia respiratória mitocondrial ocorre uma etapa muito importante, que é a chamada fosforilação oxidativa, que é onde gera a maior quantidade de ATP da respiração celular. Então, a consequência de uma alteração dessa parte seria uma diminuição da quantidade de ATP, que é o que bate com a letra A. Caramba, Jones, que questão bem feita. Muito. E mais uma vez demonstrando a importância de se conhecer os processos de respiração celular, que todo ano de alguma forma vai estar na prova. Se não está na aplicação de vocês, está no PPL, mas está, né? Perfeito. Essa questão foi muito boa. Muito boa. Jones, você falando das questões, chega a dar vontade de fazer. Faça. Sim, detalhe. Falando sobre TRI dessa questão, por mais gostosa que ela tenha sido pra gente aqui, mas não é todo mundo que sabe desse assunto, tá? Então eu colocaria ela com um TRI mais baixo. Mas também não acho que muita gente iria errar, porque quem estudou bate muito nessa tecla de respiração celular, entendeu? Então eu estou botando assim, mas estou sendo bem otimista, né, nesse sentido. Acho que uma grande parte iria acertar que estudou, né? 14ª questão. Há um mês, um paciente está apresentando um quadro clínico que inclui febre, sudorese, perda de peso, fadiga e infecções recorrentes. Supondo a presença do vírus HIV, o médico solicita um teste de diagnóstico. O esquema representa um teste laboratorial que usa o sangue do paciente para confirmar a suspeita do médico. Essa questão, galera, colocou essa figura, tá? Eu vou fazer a questão e quero que você preste atenção no comentário que eu vou fazer sobre essa questão. Aí diz o seguinte, tá aqui a figura, então eu tenho o sangue do paciente, lá tem plasma, tem leucócitos, tem hemácia, né? E aí ele coloca uma legendazinha, né, a presença do vírus, eu tenho aqui anticorpo, eu tenho um antígeno do teste, tenho um anticorpo secundário associado à enzima, beleza? Aí vocês estão vendo aqui a sequência das etapas, aí ele coloca, né, aqui ó, antígeno de HIV ligados à fase sólida. Depois eu percebo que aqui eu tenho o vírus e tenho o anticorpo, né? E agora eu tenho um anticorpo secundário associado, né, ao anticorpo, junto com o antígeno de teste. Eu só fiz analisar os desenhos de acordo com o que tinha ali, né? E aí ele coloca aqui de lado, ó. Olha o que ele coloca aqui isso aqui de lado. Ele bota assim, ó, reação final colorida, degradação do substrato S pela enzima E, teste diagnóstico positivo. Aí ele coloca, o elemento presente na amostra de sangue do paciente responsável pelo diagnóstico positivo. Veja, o teste positivo, o diagnóstico positivo está aqui, ó. Tá vendo? E o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? A presença de anticorpos. Né? Eu tenho um antígeno? Tenho. Eu tenho um antígeno do teste. Eu tenho um antígeno do teste, que é a bolinha azul. Mas tem um anticorpo secundário e um anticorpo primário, né? Aí ele coloca antígeno do vírus. Não, antígeno do teste. Tem leucócito? Não. Tá vendo que não tem? Aí ele coloca, ó, enzima do anticorpo, hemácia contaminada, que em nenhum momento a gente falou sobre hemácia. E detalhe, vírus HIV infecta células brancas. São células chamadas de CD4, linfócito T, CD4,
né? Também não entra dentro desse contexto. Aí eu tenho a letra C, que fala enzima do anticorpo, e tenho a letra D, anticorpo do plasma. Só que, preste atenção num detalhe importante. O que está sendo testado aqui é o sangue do paciente. E o que eu quero ver no sangue do paciente é justamente esses anticorpos. E para fazer a análise, para ver a presença desse anticorpo, se usou um anticorpo secundário. Então esse anticorpo secundário, ele é da experimentação. Porque ele está chamando a atenção pela presença do anticorpo que está no plasma do paciente. Por isso que eu não posso ficar com a letra C, porque isso aqui é do teste. O que me interessa é saber se ele está doente. E como é que eu sei? Destacando a reação, ó, que ficou colorida pela reação do anticorpo com o substrato, juntamente com o anticorpo do indivíduo. E aí, nós temos a letra D como gabarito. Eu admito que eu achei o princípio da questão bacana, mas eu achei ela muito confusa para o aluno chegar a essa interpretação pela figura. Porque essa questão, galera, ela é uma questão de interpretação, mas ela não ficou boa, ela não ficou legal. Na minha opinião, ela ficou confusa. E na hora da prova, era um tipo de questão que ia fazer muita gente perder tempo. Nesse caso, não perca tempo, porque provavelmente muita gente vai ter dificuldade de entender essa contextualização. Então, eu colocaria essa questão com TRI mais baixo, por mais interpretativa que ela seja, tá? Interessante, né? Interessante. Lembrando que são minhas interpretações como professor, né, de biologia, tá? É muito particular desse nosso momento aqui, ok? Considere a charge que chama a atenção para o problema do lançamento de dejetos em rios. Então eu tenho aqui o dejeto sendo liberado no rio, né? E ele colocou uma chargezinha aí, os peixes saindo da água. Tá vendo aqui, ó? Desesperados. O que faria esse peixe sair da água desesperado? Imagine, o que faria esse peixe sair? Ou melhor, o que está acontecendo na água a ponto desse peixe desesperadamente sair? Vamos lá, isso aqui é eutrofização. O que está acontecendo é que, de alguma forma, existe um aumento da demanda bioquímica de oxigênio. Em algum estágio do processo, bactérias estão consumindo o oxigênio dessa água e esse peixe está tão desesperado que ele prefere tentar sobreviver fora da água do que dentro. Porque nós vamos ter automaticamente uma redução de oxigênio dessa água. Então, isso é eutrofização. Aí ele bota, com o tempo esse processo causará a morte do peixe e outras formas de vida aquática em razão da diminuição da concentração de nutrientes. Não porque você, querendo ou não, aumentou, você não botou lixo orgânico ali, né, que está sofrendo decomposição, está liberando substância orgânica, mas tem, né, nutrientes ali na água que está aumentando. Diminuição do oxigênio dissolvido na água. Perfeito. Né? Por quê? Porque a partir do momento que alguns seres vivos começam a crescer e morrer nesse ambiente, as bactérias vão decompor inicialmente de forma aeróbia. Então, como elas decompõem, existe ali uma necessidade de oxigênio muito grande, que a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio. Então, a tendência do oxigênio dissolvido na água vai ser reduzir. Então, esse oxigênio vai reduzir, que é o que vai causar a morte desses peixes, né? Então, nós temos uma questão aí de eutrofização relativamente simples, mas não acho que todo mundo iria pegar esse time. Mas como já é um assunto muito recorrente, né, eu vou ficar na interrogação. Será que teria um TRI alto? Será que teria baixo? Me diz se vocês acertariam essa questão. Bota aqui no bate-papo, tá?
Questão 16. Muito bom. As infecções parasitárias dos intestinos, de acordo com a prevalência, refletem com boa margem de segurança as condições de vida de diferentes comunidades. Por exemplo, em regiões onde a criação de gado corresponde à principal atividade econômica, uma das parasitoses mais comuns é a teníase causada pela tênia saginata. Estava faltando cair questões de tênia na prova. E eu sempre comentava sobre isso. Galera, questões sobre tênia, questões sobre tênia, questões sobre tênia, questões sobre tênia. Então eu sempre estava comentando isso com os alunos. Eu disse, galera, vai cair. Espere que vai cair uma questão sobre tênia, tá? E de repente caiu no Enem PPL. Quem sabe a próxima não vai ser na prova de vocês de primeira aplicação. Nesse sentido, para reduzir a incidência dessa verminose na comunidade, uma ação eficiente é: primeiro, eu quero uma medida profilática, porque se eu quero reduzir a incidência, eu vou atrás de uma profilaxia. Beleza? Então a gente está indo em busca daquilo que eu tenho que fazer para evitar que essa doença se manifeste na população. E aí vem um contexto que eu sempre falo para a turma, que é o contexto do tipo, galera, como é que se pega a tênia e como é que se adquire a chamada cisticercose? Porque você tem a teníase e você tem a cisticercose. Então, por exemplo, vamos fazer um ciclo básico aqui, né? Vamos lá. Que não vai ser bem um ciclo, mas um esquema mais didático, né? Vamos colocar aqui o homem. E desse outro lado, vamos colocar aqui o homem. Aqui, esse homem tem teníase. Ele está com a tênia, certo? E aqui, esse homem, ele tem cisticercose. Beleza? Tranquilo. Como é que se adquire tênia? Ingerindo, ingestão de carne mal passada. Porque nessa carne você vai encontrar a larva chamada de cisticerco. Então, a ingestão dessa larva faz com que você adquira a tênia. E aí você vai ter teníase. Agora, se você fizer a ingestão dos ovos da tênia, que estão no ambiente, geralmente a pessoa libera quando está doente, esses ovos são microscópicos, caem na sua corrente sanguínea e vão gerar cisticercose. Ou seja, se você adquiriu tênia, é porque você comeu carne de um animal que tinha cisticercose. Ele estava cheio de cisticerco no corpo e você acabou ingerindo. Aí ele diz o seguinte, né? Dentro desse princípio, né, da questão 16, ele vai fazer assim, ó. Nesse sentido, para reduzir a incidência dessa verminose na comunidade, uma ação eficiente é, vamos lá, a ação eficiente para que você não pegue tênia, para que você não adquira uma teníase, vou pegar aqui um laser, né, que está justamente nessa parte do desenho, é evitar comer carne com cisticerco. Mas lembrando que o que acontece muitas vezes é que o porco e o boi, o animal, ele ingeriu os ovos. E esses ovos são liberados no ambiente através das fezes do indivíduo doente. Então, por exemplo, vacinação do gado. Não tem a ver com vacinação. Controlar vetor. Não é vetor, a transmissão é passiva. A transmissão, ela é passiva. Você ingere, não existe o vetor, não é um animal que vai injetar o parasita em você. Tratar com hipoclorito de sódio é água consumida. A transmissão não é pela água. Construir rede de saneamento básico. Perfeito, porque quem tiver doente tem que defecar, tem que ter, na verdade, suas fezes encanadas. Evitar contato humano com solos contaminados poderia ser se fosse uma cisticercose. Poderia, mas geralmente não é uma via direta, a mão no solo, geralmente é comendo salada, né? Esse tipo de alimentação.
Ok? Então, uma questão de medida profilática boa, porque o aluno tem que conhecer essa ideia aí do ciclo parasitário da tênia. Muito boa essa questão, tá? Muito boa mesmo, de verdade. Tá aqui uma outra questão que, bicho, a gente sempre comenta em aula, né, galera? Essa da tênia mesmo, eu sempre comentava. E essa aí, muita gente fez esse tipo de exercício e vai lembrar dessa questão. Vê, na anáfase 1, durante a gametogênese, pode ocorrer uma irregularidade meiótica pela não separação de um par de cromossomos homólogos, formando gametas com alterações no número de cromossomos. No momento da fecundação, alguns desses gametas poderão resultar em trissomias, como a do cromossomo 21, originando indivíduos com síndrome de Down. Tá? Quantos cromossomos possui o gameta irregular que participou da fecundação que gerou o indivíduo com essa síndrome? Galera, vê só. Preste atenção. Nós recebemos 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Certo? Nisso, temos 46 cromossomos. Ok? A distribuição cromossômica ela é feita na meiose. Faz sentido? Um indivíduo com síndrome de Down, ele tem 47 cromossomos. Tá vendo? 47 cromossomos. Aí, galera, tem um detalhe interessante. Qual é o detalhe interessante? Vou botar aqui, ó. Para dar 46, tem que ser 23 mais 23. Isso aqui dá 46. Mas para ser 47, um cromossomo, ou uma célula, na verdade, tem que vir com um cromossomo a mais. Então, um tem que vir com 24 e o outro com 23, que bate quantos cromossomos? 47. Ou seja, letra C. Ok? Foi o erro meiótico. Um par, que era para ter sido desfeito, não foi. O par veio junto. Então, como o par veio junto, uma célula ficou com mais um cromossomo. Massa? Legal. Eu gosto de ver essas apostas, né? Você tem uma aposta assim lá na prova, eu acho bacana. Quando cai, né? Você está vendo? Eu disse. Então, realmente, o pensamento da gente tá indo de encontro àquilo que está sendo cobrado, né? Jones, você fez aí questões, né? Você fez a da eutrofização, você fez a 16. Ó, pegando essa ideia de TRI, a da eutrofização, a questão 16 e a questão 17, eu já trago questões com um pouquinho mais de dificuldade. São questões que eu colocaria o TRI mais baixo, todas essas aí, né? Já que a gente está falando de TRI, tá? Eu colocaria elas um TRzinho um pouquinho mais baixo, sim. Beleza? Top das galáxias, certo? Vamos lá. Questão 18. O lado sombrio da luz. A poluição luminosa causa malefícios para diversos seres vivos, como os vagalumes, insetos que emitem a própria luz, como um sinal para a corte, afugentar predadores e até para predar outros insetos. Em situação hipotética, num campo de futebol, ao redor de um holofote, foram colocados 5 populações de diferentes espécies de vagalumes, posicionadas de forma equidistante, a 20 metros da fonte luminosa. Verificou-se que cada espécie era afetada de forma distinta pela intensidade luminosa, e a sua dinâmica populacional foi verificada pelo período de 1 ano, sendo a população inicial de todas as espécies de 2.000 indivíduos, conforme apresentado na tabela. Então eu tenho aqui, né, as espécies, né, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Tem o fator afetado pela luz, a defesa, a comunicação, a alimentação, a reprodução e a localização. Tá? E tem a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, tem uma taxa de imigração e tem uma taxa de emigração. Aí ele diz o seguinte: qual espécie de vagalume foi mais afetada pela poluição luminosa?
Galera, essa questão aqui, a gente tem que mexer com o número. Porque, vê, ele traz a taxa de natalidade, traz a taxa de mortalidade, traz a taxa de imigração e traz, né, a taxa de emigração. Então, basicamente, o que é que a gente tem que pensar, né? Eu tenho os fatores que fazem a população crescer e tenho os fatores que fazem a população diminuir. Beleza? Lembrando, tem um detalhe, né? Que todo mundo começou com 2.000 indivíduos. Né? Então estava todo mundo ali inicialmente com 2.000 indivíduos. Então, por exemplo, né, pegando essa contextualização, ele tem taxa de natalidade, tem a taxa de mortalidade, tem a taxa de imigração e tem a taxa de emigração. Então, por exemplo, eu tenho aqui a taxa de natalidade de 400, né? E tenho a taxa de imigração de 100. Então, vamos colocar aqui 500. Vou colocar aqui 500, tá? E tenho aqui a taxa de mortalidade e tenho a taxa de emigração, que aqui deu 1.200. Beleza? Isso, vê, vamos botar assim como o positivo para o crescimento da população, né? E a seta para baixo como negativo. Beleza? Comunicação, aí vamos lá. Taxa de natalidade do número 2, natalidade e imigração. Aqui eu tenho 500 novamente. Mas agora eu tenho 700 mais 400, eu tenho 1.100. E reduziu. Aqui nós vamos ter 300 de natalidade, 70, 370 de imigração. 900 mais 160 vai dar 1.160. 1.160 não, gente. 1.060, né? 1.060 para redução da população. Nós vamos ter aqui 100 mais 100, 200, tá? E aqui 300 mais 200, que daria 500 aqui para baixo. E eu vou ter aqui 300 mais 200. Então, 300 mais 200 daria 500. Mas agora eu tenho 750 mais 650, que seria 700 mais 700, onde eu teria 1.400 de queda. Eu estou percebendo que quem mais está sendo... o índice de prejudicial está aqui. Aqui, tá vendo? Esse é o índice prejudicial. Então, aquele que mais perdeu está aqui. Foi a população número 5, que é o que bate com a letra E. Tá? Jones, a questão foi de matemática. Não, ela foi de análise de tabela. Ela é uma questão de análise de tabela, que não necessariamente é uma questão difícil, né? Eu colocaria ela com TRI mais alto. Eu acho que muita gente iria conseguir chegar lá, mas isso é o meu achismo, tá? É o meu achismo. Não achei essa questão surreal, não. Detalhe, estamos na questão 18. Não sei se vocês se ligaram nisso, né? A gente está na questão 18, vamos agora para a questão 19. Foram muitas questões de biologia, né? Em 2011, foi aprovado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança o primeiro organismo geneticamente modificado, o OGM, produzido exclusivamente no Brasil. Esse OGM é uma variedade de feijão resistente ao mosaico do feijoeiro, doença viral transmitida pela mosca branca. Para desenvolver a resistência, foi introduzida no DNA da planta uma sequência gênica que codifica uma proteína não funcional. Foi introduzido no DNA da planta uma sequência que codifica uma proteína não funcional, similar à proteína viral denominada REP, fundamental para a replicação do vírus, né?
O processo descrito protege o feijão contra o referido vírus porque promove. Vamos lá. Nós introduzimos um gene. Tá aqui, ó. Vamos dizer que aqui é a membrana da célula vegetal. Nós introduzimos um gene lá no DNA e a partir desse DNA gera um RNA que sintetiza uma proteína. Só que essa proteína, ela é uma proteína não funcional. Ela é uma proteína defeituosa. Então vamos desenhar ela assim, que é uma proteína defeituosa. Então essa proteína defeituosa impede que o vírus infecte a célula vegetal. Certo? Foi isso que ele disse no texto. Aí ele bota, o processo descrito protege o feijão por quê? Promove a produção de proteína de resistência contra o vírus? Não, não é uma proteína de resistência. É uma proteína não funcional. De resistência ela teria funcionalidade. Inibição da síntese de proteína REP? Não, porque produz a proteína REP. Não funcional. Foi dito no texto. Produção de proteínas virais que repelem a mosca branca? Não, em nenhum momento ele falou de repelir a mosca branca. É um efeito molecular, é microscópico. Indução de uma resposta de defesa da planta? Não. Em nenhum momento a gente está estimulando o sistema de defesa do vegetal. Letra E, síntese da proteína não funcional que impede a replicação do vírus. Questão interpretativa. Eu colocaria um TRI mais alto para ela, tranquilamente. Agora tem que saber interpretar o que foi colocado, tá? Tem que interpretar bem o que foi colocado, mas bem tranquila. Questão 20. Estamos na questão 20 da prova. Diga aí, 20. Bebê, 20. Escorpiões podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada, dependendo da espécie. Algumas espécies cuja reprodução ocorre sem a necessidade de um parceiro. Como é o nome desse tipo de reprodução sem a necessidade de um parceiro? Nós chamamos isso aqui de partenogênese. A partenogênese é o desenvolvimento de óvulos não fecundados. Então, como o óvulo não é fecundado, ele se desenvolve e acaba formando o indivíduo. Aí diz o seguinte, pode se multiplicar rapidamente e apresentar ampla distribuição geográfica, inclusive adaptando-se a ambientes urbanos. Um exemplo muito comum é o escorpião amarelo, que encontra na cidade fartura de alimento, abrigo e ausência de predadores. Essa rápida multiplicação ocorre por meio de fragmentação do animal, não, desenvolvimento de embriões sem fecundação. Isso, desenvolvimento de embriões sem fecundação. Na verdade, o ideal seria desenvolvimento de óvulos sem fecundação, mas esses óvulos formam embriões e embriões formam indivíduo. Então, é redundante, né? Não tem esporo. Esporo quem tem é planta, fungo. Divisão de indivíduos em duas partes, não. Divisão nuclear, também não. Né? Uma questão de partenogênese, tá vendo, bebês? Eu falo sempre, a partenogênese pode cair na prova de vocês, tá? Então isso é bem bacana. Questão 21. Considere o cladograma. A partir da análise desse cladograma, as aves são mais aparentadas evolutivamente com que grupo de ser vivo? Veja, o parentesco vem quando eles dividem o mesmo nó. Quando dividem o mesmo nó, são chamados de grupos irmãos ou grupos monofiléticos. Então, as aves são mais próximas dos outros dinossauros. Entendeu? Então, uma questão de taxonomia de TRI alto, porque é uma questão simples. É uma questão simples, né? Dividem ali o mesmo grupo irmão, tá? Top. Questão 21. Muito legal mesmo. Em 2008, o governo federal aprovou o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos,
que apoia o desenvolvimento de projetos de qualidade que contemplam o cultivo e o beneficiamento de plantas medicinais. Esse programa permite a expansão da oferta desses produtos para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e, consequentemente, o fortalecimento do desenvolvimento ambiental, social e econômico do país. Beleza? Olha. Peraí, gente, deixa eu só mexer aqui. Eu liguei uma luz. Será que vai dar uma melhorada? Será, galera? Meu Deus. Se for, vai ser um sonho. Um sonho. Melhorou não. Um sonho. Não é? Eu tô ficando sem cabelo, ó. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui na luminosidade. Olha, galera, mexendo na luminosidade, ó. Tá dando... Tá mais ou menos, né? Mais ou menos. Opa! Mais ou menos, tá mais ou menos. Tá melhorando. Melhorando um pouquinho, né, galera? Melhorou um pouquinho só. Um sonho. Poxa. Pronto, vou deixar assim. Vai melhorar, bebê. Vai melhorar. Vamos lá, questão 22. Melhor sou eu ajeitando o chroma key durante a aula. Ai, meu, muito bom. Em 2008, o governo federal aprovou o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que apoia o desenvolvimento de projetos de qualidade que contemplam o cultivo e beneficiamento de plantas medicinais. Esse programa permite a expansão de ofertas desse produto para o Sistema Único de Saúde e, consequentemente, o fortalecimento do desenvolvimento ambiental, social e econômico do país. Aí ele coloca, né? Esse programa tende a reduzir a interpretação. Vamos lá, onde é que está o ponto? O governo federal aprovou o Programa Nacional de Plantas Medicinais, que apoia o desenvolvimento de projetos de qualidade que contemplam o cultivo e beneficiamento de plantas medicinais, que permite a expansão de oferta desses produtos para o Sistema Único de Saúde. Consequentemente, o fortalecimento do desenvolvimento ambiental, social e econômico do país. Então, se eu estou oferecendo mais planta medicinal, eu quero que a turma diminua a utilização de medicamentos, que é gerado por empresas farmacêuticas. Letra E. Puramente interpretação. TRI explodindo. TRI explodindo. Tipo de questão que vocês não poderiam perder. TRI aqui, ele pipoca, ele não explode não, ele pipoca. Beleza? Muito bom. Vamos continuar, meus bebês. Estamos já chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe com quem você gosta. Eu queria muito que a gente pudesse movimentar aqui o YouTube, tá? E eu preciso de vocês, tá bom? Estou retomando aí esse YouTube devagarinho, né? Quem sabe um dia, né? Uma placa de 100 mil, quem sabe, né? É um sonho, um objetivo. Vamos lá. Os cupins possuem em seu tubo digestório uma grande quantidade de micro-organismos que fabricam celulase, enzima responsável por degradar a celulose, que facilita a assimilação desse carboidrato pelos invertebrados. A relação ecológica existente entre esses seres vivos é conhecida como V. Nesse caso, eu tenho cupim e tenho o protozoário que está produzindo a celulose. Eles precisam uns dos outros obrigatoriamente. Então, eles são de espécies diferentes, então, uma relação interespecífica. Ela é harmônica, porque beneficia os dois, né? Relação mais, nesse caso. E ela é obrigatória. Então, se ela é obrigatória, nós chamamos isso de mutualismo, que é um conceito de relações ecológicas. Bom conceito e boa questão de relações ecológicas. Mas não acho ela difícil. Eu acho que ela teria um TR alto também, essa questão aí. Beleza?
Muito bom, muito bom. 2024. Vamos lá. Na produção do vinho, pode ocorrer a contaminação por Aspergillus carbonarius e Aspergillus niger, fungos oportunistas que se desenvolvem principalmente nas bagas danificadas de uvas durante seu amadurecimento. Esses fungos produzem ocratoxina, um tipo de micotoxina possivelmente cancerígena que pode ser transferida para o vinho durante o processo de vinificação. Aspectos relacionados à presença de fungos toxogênicos em uvas e ocratoxina em vinhos. Considerando os princípios dessa técnica de produção, que procedimento reduz o risco da presença de otatoxina no vinho? Na produção de vinho pode ocorrer a contaminação por fungos nas bagas danificadas durante seu amadurecimento. Então, se a baga está danificada, eu consigo separar a danificada da não danificada. Então, eu preciso apenas fazer a seleção dos cachos, que é o que bate com a letra A. Questão interpretativa de novo. TR alto. Toda vez que tiver TR alto, você tem a obrigação de acertar a questão, tá? Isso fique bem claro. Tá bom, gente, tá bom. O experimento foi realizado para investigar se planárias são capazes de manter memórias antigas em outras estruturas do corpo, além dos gânglios cerebrais. A planária é um animalzinho assim, tá? E na parte de cima existe um centro nervoso que irradia pelo corpo do animal. Isso aqui é chamado de gânglio. Gânglio é um conjunto de neurônios, tá? E o que for de rosa é tudo nervo. É o seguinte, 4 linhagens diferentes desse animal foram colocadas em um recinto aberto e treinadas diariamente durante uma semana para acharem o ponto onde o alimento estava armazenado. Do dia 1 ao dia 7 foi medido o tempo dispendido pelos animais para encontrarem o alimento. No final do 7º dia, as cabeças das planárias foram retiradas e após 14 dias, novos gânglios cerebrais haviam sido formados. Após a regeneração, no dia 21, os cientistas recolocaram as planárias no mesmo ambiente do início do experimento e mediram o tempo que elas levariam para achar o alimento. A tabela representada apresenta os resultados do experimento, né? Então tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. E tem o dia 21, onde teve ali a formação da cabeça e os animais foram colocados novamente. Qual linhagem são capazes de armazenar informações em outras estruturas corporais além do gânglio cerebral? É aquela que chega mais rápido. O tempo está em segundos. Então, quem demorou menos, ou seja, quem foi mais rápido, é porque armazenou a informação. Aqui tem 27 segundos. Aqui tem 29 segundos. Aqui tem 91 segundos e aqui tem 90 segundos. Então, a linhagem 1 e a linhagem 2, elas conseguiram armazenar a informação. Por isso que acharam mais rápido, que é o que bate com a letra A. Galera, obrigado por vocês estarem aqui. Curtam, compartilhem. E toda quinta vou me programar para estar lançando um vídeo novo aqui no canal. Esse primeiro vídeo é a resolução do Enem PPL 2025. A gente se vê. Tchau.